Olá, meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês, sobre suas casas, seus lares, sobre suas famílias. José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo, aqui servindo a cada um de vocês. Amém, queridos? Eu tenho algo importante que quero compartilhar com vocês. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com um casal e são cristãos. E o assunto então foi sobre o Espírito Santo. E eu pude perceber o quanto as pessoas estão desconhecendo o Espírito Santo. Embora digam estar sempre cheias do Espírito, movidas pelo Espírito, mas o quanto desconhecem o Espírito Santo. Por isso eu trouxe para título dessa nossa mensagem hoje o seguinte: você conhece o Evangelho que faz com que você receba o Espírito Santo? É o Evangelho do batismo de Jesus Cristo por João Batista no Rio Jordão, o Evangelho da água e do Espírito, conforme nós podemos comprovar no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Amém, meus amados irmãos? Queridos, no cristianismo, o assunto discutido com mais ênfase é a salvação dos pecados e o habitar do Espírito Santo. Todavia, poucas pessoas têm o conhecimento exato desses dois assuntos, porque eles são os pontos mais importantes do cristianismo. Entretanto, as pessoas dizem que creem em Jesus, mas, na realidade, são ignorantes em relação à redenção, à salvação e ao Espírito Santo. Você conhece o Evangelho que faz com que você receba o Espírito Santo? Se você deseja pedir a Deus que o Espírito Santo habite em você, então você deve primeiro conhecer o Evangelho da água e do Espírito e crer nele. Você conhece? Vem com a gente. Queridos, são muitos os cristãos que dizem ter a habitação do Espírito Santo em seus corações, mas será que eles têm mesmo a habitação do Espírito Santo em seus corações? Os que não têm seus corações lavados dos pecados e não forem nascidos de novo, jamais terão o Espírito Santo habitando em seus corações, porque o Espírito Santo nunca habitaria em um coração que ainda fosse um lamaçal de pecados, um verdadeiro charco de lodo podre e fétido em um brejo. Somente entrarão no reino de Deus aqueles que forem os filhos de Deus, os justos e nascidos de novo com a fé do Evangelho da água e do Espírito, conforme ensinado por Jesus Cristo. E quando foi que Jesus explicou sobre o Evangelho da água e do Espírito? Há um momento muito peculiar e importante no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Eu digo o ápice da conversa entre Jesus e Nicodemos, um príncipe de Israel, quando Nicodemos foi ter com ele, porque questões e indagações estavam no coração de Nicodemos. Pela resposta de Jesus, é óbvio que Nicodemos perguntou: como faço para ser salvo? Como faço para entrar e viver no reino de Deus? Pois a resposta de Jesus é a seguinte: no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, Jesus vai responder para Nicodemos dessa forma, e diz o versículo: respondeu Jesus: em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém, queridos? Meus amados irmãos e irmãs, na verdade, com pecados no coração, ninguém entrará no reino de Deus. Somente os que têm seus corações lavados dos pecados com a fé do Evangelho, da água e do Espírito, é que são os nascidos de novo, que irão entrar no reino de Deus. Queridos, foi dito por Jesus Cristo e não há quem possa contradizer. Se uma pessoa quer entrar e viver eternamente no reino de Deus com Jesus Cristo, desde agora, esta pessoa precisa ter a habitação do Espírito Santo. Mas, para isso, precisará primeiro crer com a fé correta, a fé que lava os seus pecados e a faz justa e nascida de novo diante de Deus. Se hoje você tiver um coração lavado e purificado dos pecados e crer com a fé correta no Evangelho da água e do Espírito, você receberá a habitação do Espírito Santo. E no porvir, é você que habitará com o Espírito Santo no reino de Deus. Amém, queridos? Para crer com a fé que lava os seus pecados, você precisa crer no batismo de Jesus. Foi na água do Rio Jordão que João Batista o batizou e transferiu todos os pecados do mundo para Jesus. Para que, somente depois de 3 anos, o Senhor Jesus Cristo derramasse o seu precioso sangue na cruz, morrendo e consumando a nossa salvação e vida eterna. Sem conhecer realmente o Espírito Santo, você corre o grande perigo de não entrar no reino de Deus, pois o Espírito Santo não habita no coração daqueles que não nasceram de novo da água e do Espírito. E volto a repetir com ênfase, foi dito por Jesus e não há quem possa contradizer. Amém, queridos? Quando se refere à água, aqui, Jesus se refere à água do seu batismo. E isto aconteceu quando um ato de justiça foi cumprido no Rio Jordão, o momento em que João, o Batista, transfere os pecados do mundo para o Senhor Jesus Cristo. E diz esse texto, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, entre os versículos 13 ao 17, que diz: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, queridos? Veja, quando João recusou batizar Jesus, Jesus instou com ele, o obrigou, e Jesus disse assim, no versículo 15, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Jesus fala que tanto João quanto ele tinham que cumprir toda a justiça. A que justiça Jesus se referia se o Novo Testamento, os Evangelhos não estavam escritos? Obviamente que Jesus se refere à justiça de Deus para a expiação dos pecados, conforme nós podemos ler no Antigo Testamento, em Levíticos, capítulo 1, versículo 4, Levíticos 16, 21, em várias outras partes da palavra de Deus, nós encontramos a expiação dos pecados. E se nós não crermos
que João transferiu todos os nossos pecados para Jesus e que o Senhor Jesus depois morreu na cruz, derramando o seu sangue para consumar a nossa salvação, se nós não crermos que Jesus Cristo, nas águas do seu batismo, recebeu pela imposição de mãos de João todos os nossos pecados, desde Adão até o último homem que ainda vai nascer na terra, todos os pecados de nossas vidas, do passado, do presente e até os pecados do futuro que ainda nem cometemos, se nós não crermos que todos eles foram transferidos para Jesus e que Jesus lavou esses pecados, sendo imerso por João nas águas do Jordão, nós não teremos um coração puro, lavado e limpo, e o Espírito Santo não vai habitar em um coração sujo. Você compreende? É preciso nascer de novo para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo somente habitará no coração daqueles que nasceram de novo, limpos e livres dos pecados. Você precisa crer nisso, primeiramente, para depois poder crer no sangue de Jesus derramado na cruz. Assim a sua fé será completa. Você não pode ter uma fé e se manter crendo na metade do Evangelho. Você precisa crer no Evangelho inteiro. Então, você precisa desta fé verdadeira quanto antes, pois somente com esta fé é que terá seu coração lavado dos pecados. E seu coração lavado será como uma casa limpa e adornada para receber o Espírito Santo. Uma casa limpa e adornada é um coração lavado dos pecados e purificado com o sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus nos lavou com a água do seu batismo por João Batista e nos purificou com seu precioso sangue derramado na cruz. Então, querido, querida, presta atenção, sem a fé do verdadeiro evangelho da água e do Espírito, você não tem o coração limpo dos pecados e nunca será a casa preferida do Espírito Santo. Eu quero indicar para você um livro muito especial. Este livro é totalmente grátis em nossos sites. Este livro certamente levará os cristãos em todo o mundo a serem perdoados de todos os seus pecados e a receber o Espírito Santo. Amém, queridos? Fixa bem aqui a imagem. Eu estou servindo este maravilhoso evangelho, esta maravilhosa fé que este livro contém. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Amados, o título do livro é O Modo Seguro para você receber o Espírito Santo. Entre aspas, o Espírito Santo que habita em mim, de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Você poderá baixar gratuitamente o e-book ou o audiobook em 96 idiomas. E o site que eu falo agora, mas também deixarei na descrição, para você baixar o e-book ou o audiobook, é o seguinte, são os seguintes: www.bjnewlife.org ou www.nlmbrasil.com. Eu quero colocar aqui mais uma vez, servindo para você um alimento espiritual. Já chega de desconhecer o Espírito Santo, já chega de ser enganado por aqueles que aprenderam errado e que até sinceramente, sem saber que estão errados, ensinam sobre o Espírito Santo errado. E assim sucessivos são aqueles que vão aprendendo errado, ensinando errado, aprendendo errado, ensinando errado. Amados, este livro também vai ensinar para você o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o único pecado em que não há perdão, ok? Vai lá, baixa o livro, fixou? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe muito a cada um de vocês. Amém.